Alguns meses atrás, vivi algo que mudou completamente minha forma de enxergar o mundo espiritual e a luta entre o bem e o mal. Meu nome é Isabella Simmons, tenho 38 anos e trabalho como enfermeira em um hospital movimentado de Los Angeles. Sou casada com David há anos e juntos temos uma filha, Maya, de 6 anos. Naquela noite de sexta-feira, eu estava de plantão no pronto-socorro. Um acidente grave envolvendo vários carros havia acontecido na rodovia, e os feridos chegavam um após o outro. O ritmo era intenso, e eu fazia o possível para atender todos que precisavam de ajuda. Enquanto cuidava de um paciente em estado crítico, uma nova ambulância chegou. Apressei-me para ajudar, mas no caminho, escorreguei em uma poça de sangue no chão. A queda foi brutal. Minha cabeça bateu forte contra a quina de um carrinho de suprimentos metálico. A última coisa que me lembro foi da dor insuportável e do olhar aflito dos meus colegas ao meu redor. Mais tarde, soube que havia sofrido uma grave lesão cerebral traumática. Meu cérebro inchou muito com o impacto, e uma cirurgia de emergência foi necessária imediatamente. Durante o procedimento, meu coração parou por alguns minutos. Foi nesse instante que vivi algo que nunca poderia ter imaginado. É difícil descrever o que senti, mas vou tentar. Primeiro, veio uma paz profunda, como se todo o barulho e a dor tivessem desaparecido. Eu me sentia leve, flutuando, envolta por uma luz indescritível. Era uma luz brilhante, mais intensa que o sol, mas de alguma forma não machucava meus olhos. Pelo contrário, transmitia calor, conforto e uma sensação de pertencimento. Enquanto eu olhava ao redor, percebi uma figura se aproximando. Quando se aproximou, soube imediatamente quem era. Não havia dúvidas. Era Jesus. Seu olhar transmitia amor e sabedoria de uma forma impossível de expressar em palavras. Ele sorriu e me chamou pelo nome. Isabella, você chegou mais cedo do que o esperado, mas há algo muito importante que preciso lhe mostrar antes que você volte. Eu estava em choque, sem palavras diante dele. Com esforço, consegui perguntar: eu não posso ficar? Jesus sorriu suavemente e respondeu: ainda não, Isabella. Sua missão na Terra ainda não terminou. Mas o que estou prestes a lhe mostrar vai ajudá-la a entender a verdadeira batalha da qual você faz parte. Num instante, tudo ao nosso redor mudou. Não estávamos mais naquele lugar de luz e paz. De repente, me vi em um cenário que mal consigo descrever. Era como o céu, mas infinitamente mais belo e glorioso do que qualquer coisa que se possa imaginar. Havia seres brilhantes, cantando louvores. E a música que ecoava pelo ambiente era algo que palavras humanas jamais poderiam traduzir. Não era apenas som, era a alegria, era a vida. E então, entendi. Naquele momento, soube que tudo o que eu pensava sobre a vida, a morte e o mundo espiritual era apenas uma pequena parte de algo muito maior. Jesus queria que eu visse, que eu compreendesse, e o que ele me mostrou mudou minha vida para sempre. Enquanto a música celestial ecoava pelo ambiente, Jesus apontou para um anjo em particular. Ele era mais radiante que os outros. Sua luz brilhava com intensidade, e sua voz guiava o coral celestial em perfeita harmonia. Jesus olhou para mim e disse com serenidade: este é Lúcifer, como ele era antes. Observe atentamente, pois poucos tiveram a chance de ver o que estou prestes a lhe mostrar. Fiquei impressionada. Lúcifer era magnífico. Uma visão difícil de descrever. Sua aparência reluzia como se estivesse coberto por pedras preciosas, esmeraldas, rubis e diamantes que refletiam a luz de forma hipnotizante. Suas asas eram imensas e cintilavam com todas as cores que se pode imaginar. Mas não era apenas sua beleza que chamava a atenção. Ele tinha um carisma natural, uma presença que atraía todos ao seu redor. Quando cantava, parecia que o próprio céu vibrava com sua voz. Jesus continuou explicando. Lúcifer era o mais elevado entre os anjos, a criação mais perfeita. Ele guardava o trono de Deus e liderava os coros celestiais em louvor. Era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e esplendor. Era difícil acreditar que um ser tão grandioso pudesse se desviar. Mas então, vi a mudança acontecer diante dos meus olhos, e meu coração se apertou. No início foi algo sutil. Lúcifer começou a se admirar nas ruas douradas do céu. Ele contemplava o próprio reflexo por longos momentos, como se estivesse fascinado consigo mesmo. Jesus me alertou: observe, pois você está vendo o nascimento do orgulho. A cada olhar, algo em sua expressão se alterava. Vi quando ele começou a se comparar com os outros anjos. A princípio, era uma curiosidade, mas logo se transformou em um desejo de ser maior, mais importante. Jesus me explicou. O orgulho começou a enraizar-se em seu coração. Ele se esqueceu de que sua beleza e seu talento eram dádivas. Passou a pensar que merecia mais, que deveria ser exaltado. Foi como se eu conseguisse enxergar os próprios pensamentos de Lúcifer. Ele se perguntava: por que devo me curvar diante de alguém?
Sou o mais belo, o mais talentoso. Eu deveria ser adorado. Deveriam me obedecer. Jesus suspirou e disse: o orgulho é a raiz de todo pecado. Ele transforma o amor ao próximo em amor próprio desmedido. Substitui a gratidão pela exigência, o serviço pelo desejo de controle. Então, vi Lúcifer tentando atrair a atenção dos outros anjos. Seus cânticos e gestos tornaram-se mais elaborados, como se estivesse se apresentando para uma plateia. Ao invés de simplesmente conduzir o louvor, algo havia mudado dentro dele, e assim começou sua queda. Enquanto observava, vi Lúcifer começar a sussurrar aos outros anjos. Suas palavras eram persuasivas, cheias de insinuações. Ele plantava dúvidas, fazendo-os questionar. Vocês não acham que merecemos mais? Somos tão poderosos e belos? Por que devemos adorar a Deus? Por que não podemos ser como Ele? Muitos anjos se deixaram levar por suas palavras. A confusão se espalhava entre eles. Alguns resistiram, mas outros foram seduzidos pela ideia de igualdade com Deus. Jesus me explicou: o livre-arbítrio é como uma lâmina de 2 gumes. Ele pode levar ao amor e à devoção, mas também pode levar à rejeição e à rebeldia. Foi chocante ver como Lúcifer usava sua influência para afastar os anjos de Deus. Ele era astuto e sabia exatamente como tocar nos pontos sensíveis. Suas perguntas pareciam inocentes à primeira vista, mas tinham um propósito oculto: gerar insatisfação. Já pararam para pensar por que Deus mantém o conhecimento para si? Não acham que temos o direito de saber? Ele questionava. Por que devemos nos curvar diante dos humanos? Não somos superiores a eles? As palavras de Lúcifer não apenas geravam questionamentos, mas também um desejo de independência. O momento mais doloroso da visão foi quando percebi a tristeza de Deus. Jesus olhou para mim e disse: o coração do Pai está partido. Ele ama Lúcifer e todos os anjos profundamente. Mas o amor verdadeiro exige liberdade de escolha. Até mesmo no céu, cada um tem o direito de decidir se quer seguir a Deus ou não. Deus tentou alcançar Lúcifer diversas vezes. Vi oportunidades sendo dadas para que ele mudasse de ideia, mas o orgulho o impedia de recuar. Ele se agarrava cada vez mais à sua ambição. Então, ele reuniu seus seguidores diante do trono de Deus. Cerca de 1/3 dos anjos haviam sido convencidos por suas palavras. Com uma postura desafiadora, Lúcifer declarou: subirei acima das nuvens mais altas e me tornarei como o Altíssimo. No instante em que essas palavras foram pronunciadas, algo mudou. A luz que envolvia Lúcifer começou a enfraquecer. Uma escuridão sutil começou a surgir, crescendo aos poucos dentro dele. De repente, um clarão intenso iluminou tudo ao redor. Miguel, outro arcanjo, apareceu com um exército de anjos fiéis. Jesus disse: agora há uma guerra nos céus. Era uma batalha diferente de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Não havia espadas ou armas, mas raios de luz colidiam contra sombras que avançavam. Os anjos leais a Deus, liderados por Miguel, lutavam para conter Lúcifer e seus seguidores. O que mais me entristeceu foi ver como os anjos rebeldes mudavam à medida que resistiam à vontade de Deus. Suas formas começaram a se distorcer. Sua luz desaparecia, consumida pela escuridão que crescia dentro deles. Então aconteceu algo que jamais esquecerei. Lúcifer e seus seguidores foram levados até a borda do céu e, num piscar de olhos, foram lançados para longe. E assim, a grande rebelião chegou ao fim. Vi Lúcifer ser lançado do céu como uma estrela caindo do firmamento. A cena era impressionante. E naquele momento, Jesus me fez entender algo profundo. Deus deseja um relacionamento verdadeiro com sua criação. Ele nos deu o livre-arbítrio, porque queria que o amor fosse uma escolha genuína, e não algo imposto. Jesus me disse: o Pai sabia o preço desse presente. Ele sabia que a liberdade de escolha traria dor, sofrimento e até a morte do próprio filho. Mas ele também sabia que o amor nascido da escolha voluntária valeria cada sacrifício. Essa foi uma das revelações mais profundas que tive. Jesus me mostrou que o plano de Deus vai muito além de simplesmente impedir o mal. Ele permitiu que a rebelião acontecesse porque tinha um propósito ainda maior: transformar sua criação de uma forma que apenas essa luta contra o mal poderia possibilitar. Na visão, pude ver como esse plano se desenrolou ao longo da história e como Deus age para mudar a própria essência da criação através desse conflito. O objetivo final não é apenas derrotar o inimigo, mas formar seres que enfrentaram o mal e escolheram o bem, que compreenderam o valor do amor e o abraçaram de coração. Jesus me revelou que, por meio dessa jornada, os seres humanos têm a oportunidade de crescer de uma maneira que nem mesmo os anjos podem compreender plenamente. Comecei a enxergar a vida na Terra de uma nova maneira. Percebi que cada desafio, cada decisão e cada dor são oportunidades para amadurecermos,
para nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. A existência não é apenas um conjunto de acontecimentos aleatórios, mas um processo de refinamento, uma forja onde somos moldados e transformados. Então, entendi por que Deus não simplesmente acaba com o mal de uma vez. Ele tem um propósito muito maior. O plano divino não é apenas destruir o mal, mas formar pessoas que, tendo conhecido sua futilidade, escolhem livremente o amor e a verdade. Entre todas as revelações que tive, uma das mais difíceis de compreender foi a questão do sofrimento eterno. Jesus me mostrou que não se trata de um castigo imposto por Deus, mas da consequência natural de uma escolha. O que vocês chamam de inferno, disse Jesus, não é um lugar para onde Deus envia alguém, mas um estado de separação. Ele é resultado da recusa em aceitar o amor, da decisão de viver apenas para si mesmo. Vi como a rejeição de Lúcifer a Deus levou a um exílio que ele mesmo escolheu. A escuridão que o consumiu não foi um castigo arbitrário, mas a ausência total da luz e do amor divino. Essa visão mudou completamente minha perspectiva sobre a vida, sobre o bem e o mal, e sobre o plano de Deus para sua criação. Jesus me mostrou algo profundo. No fim, aqueles que escolhem viver apenas para si mesmos, assim como Lúcifer, não são castigados por Deus, mas colhem naturalmente o fruto de suas próprias escolhas. Perguntei a Jesus se Lúcifer e os anjos caídos poderiam ser salvos. Sua resposta foi complexa. Ele me revelou que o amor de Deus nunca acaba e que a porta da salvação sempre está aberta. Mas ao contrário dos seres humanos, os anjos fazem suas escolhas de forma definitiva. Eles não são enganados nem agem por ignorância. Eles escolheram conscientemente se afastar da luz, e essa decisão não pode ser desfeita. Jesus me mostrou que a vida de cada pessoa é uma sequência de decisões que nos aproximam ou nos afastam do amor. No final, o juízo não é um castigo imposto, mas a revelação daquilo que escolhemos ao longo da vida. Fiquei surpresa ao perceber como é fácil se desviar e, ao mesmo tempo, difícil resistir às tentações. Orgulho foi o que levou à queda de Lúcifer, e ainda hoje continua sendo sua maior arma contra nós. Jesus me ensinou que humildade não significa se diminuir ou se menosprezar, mas reconhecer nossa dependência de Deus e nossa conexão com os outros. Significa valorizar o que temos, em vez de nos revoltarmos pelo que nos falta. O amor, por sua vez, nos liberta do egoísmo e nos direciona a Deus e ao próximo. Durante nosso tempo juntos, Jesus me mostrou como pequenos atos de amor fortalecem nosso relacionamento com Deus e nos protegem das trevas. Antes de partir, ele colocou a mão sobre minha testa, e naquele instante, senti uma onda imensa de amor e paz. Quando abri os olhos, estava de volta ao meu corpo, lutando para respirar enquanto a equipe médica trabalhava freneticamente ao meu redor. Sempre me considerei cristã, mas depois dessa experiência, minha fé se tornou mais forte e real. Hoje, entendo que cada pensamento e escolha fazem parte de uma realidade espiritual muito maior. Estou mais atenta ao orgulho dentro de mim. Quando percebo que me acho superior aos outros, ou que sinto que mereço privilégios, lembro-me da queda de Lúcifer e de como até mesmo o mais belo dos anjos se corrompeu pelo orgulho. Mas, acima de tudo, me esforço para fortalecer os laços de amor que vi naquele lugar. Busco me conectar mais com as pessoas, orar por elas e lembrar que, no fim, nossa jornada é sobre a escolha entre o amor e o egoísmo. Vi como cada ato de bondade fortalece os laços de luz que nos conectam ao céu e uns aos outros. Ao testemunhar a queda de Lúcifer, compreendi melhor como ele age no mundo. Ele raramente se apresenta como algo obviamente ruim. Muitas vezes, sua influência se disfarça de algo razoável, até mesmo atraente. No céu, ele trabalhou com paciência, semeando dúvidas e insatisfação aos poucos. Vi como sua aparência angelical se desfez conforme ele rejeitava a luz, até se transformar completamente. Jesus olhou para mim e disse: "Você acabou de ver a verdade sobre aquele que é chamado de Grande Dragão, a antiga serpente, o enganador do mundo." Então ele continuou: "Quero que você entenda a verdadeira natureza do mal. Satanás não foi criado assim. Ele escolheu se afastar do amor e se entregar ao orgulho. Quero que compreenda o poder do livre-arbítrio. Até mesmo o mais perfeito dos seres, se tiver a escolha, pode errar. É por isso que fé, humildade e amor são tão essenciais." Por fim, Jesus me advertiu: "Quero que veja o que acontece quando o orgulho domina um coração. O orgulho é a raiz de todo pecado e pode destruir até as mais belas criações do Pai." Ele então me levou até o que parecia ser a borda do céu. De lá, pude ver a terra. O que me impressionou foi perceber fios sutis de luz conectando as pessoas ao céu e umas às outras. Mas também vi outra coisa. Jesus me mostrou como a queda de Lúcifer afetou o mundo. Vi uma escuridão se espalhando pela terra, como se tentáculos sombrios tentassem se agarrar às pessoas. Ele explicou que essa era a obra do inimigo: a tentação,
a dúvida, o medo, tudo o que busca afastar as pessoas de Deus e umas das outras. Mas então, ele me mostrou algo maravilhoso. Os laços de luz. Estes são os laços do amor, disse Jesus. Cada ato de bondade, cada oração, cada momento de adoração fortalece essas conexões. Vi como a escuridão tentava se infiltrar sutilmente através de pensamentos de dúvida e desânimo, mas também vi que a luz sempre encontrava uma forma de brilhar. A rebelião não foi apenas um evento no céu. Ela teve consequências que ainda ressoam no mundo. Mas, assim como a escuridão tenta se infiltrar, a luz continua a crescer através do amor, da fé e das escolhas que fazemos a cada dia. Vi como cada pequena decisão que tomamos pode fortalecer ou enfraquecer as influências negativas ao nosso redor. Jesus me explicou que a verdadeira batalha espiritual não é uma guerra cósmica grandiosa, mas sim as escolhas diárias que fazemos. Cada atitude nossa pode nos aproximar do amor de Deus ou nos levar para o caminho do orgulho e do egoísmo. Ele me ensinou que nos protegemos dessas influências negativas de uma forma simples, mas poderosa, cultivando a humildade e o amor. O orgulho foi o que levou à queda de Lúcifer, e ainda hoje é sua principal arma contra nós. Mas, ao escolhermos a humildade, reconhecendo nossa dependência de Deus e nosso vínculo com os outros, fechamos as portas para muitas armadilhas do inimigo. Atos de amor genuíno criam laços de luz que as trevas não podem penetrar. Vi como cada gesto de bondade e cada oração fortaleciam essa conexão entre as pessoas e o céu. A oração, como Jesus me mostrou, não é apenas um pedido de ajuda, mas um alinhamento do nosso coração com a vontade de Deus. Ela nos fortalece espiritualmente e nos aproxima dele. Jesus também me permitiu observar os anjos fiéis, e o que mais me impressionou foi a maneira como eles permaneciam focados em Deus. Enquanto Lúcifer e seus seguidores se concentravam em si mesmos, os anjos leais nunca perderam de vista seu propósito e sua verdadeira fonte de luz. Jesus me explicou: esses anjos são um exemplo de humildade. Eles sabem que tudo o que possuem vem de Deus. E por isso, não se vangloriam de seus dons. Quando Lúcifer tentou seduzi-los com promessas de poder e conhecimento, eles responderam com gratidão pelo que já tinham. Também percebi que esses anjos compreendiam o amor de uma forma mais profunda. Eles encontravam alegria em servir a Deus e uns aos outros, sem buscar reconhecimento ou status. Esse amor sincero os protegia contra qualquer tentativa de sedução pelo orgulho e pela vaidade. Então, Jesus me mostrou algo extraordinário. Como esses anjos interagem com o mundo. Eles agem como mensageiros e protetores, muitas vezes de maneiras que não percebemos. Vi como fortaleciam os laços de luz que unem as pessoas a Deus e entre si. O que mais me tocou foi o amor que esses anjos demonstravam pela humanidade. Mesmo sendo infinitamente mais fortes e sábios do que nós, eles não nos olhavam com impaciência ou desdém. Pelo contrário, celebravam cada pequeno passo que dávamos em nossa jornada espiritual. Jesus me explicou: eles entendem o valor do livre-arbítrio e respeitam o caminho de cada pessoa. Oferecem ajuda e orientação, mas nunca interferem na escolha de ninguém. Minha visão se aprofundou e meu coração se partiu ao ver como a rebelião de Lúcifer afetou toda a criação. Onde antes só havia vida e harmonia, agora havia dor e destruição. O pecado mudou tudo, deixando marcas por toda parte. Mas no meio da escuridão, a luz ainda brilhava. E essa luz cresce a cada vez que escolhemos o amor, a cada oração sincera, a cada ato de bondade. Jesus me mostrou que o mundo carrega as marcas da queda. As dores que vemos, desastres naturais, sofrimento entre os seres vivos, são reflexos de uma criação que anseia pela redenção. Mas mesmo em meio a isso, há esperança. Vi que atos de amor e obediência a Deus não apenas transformam corações, mas também afastam a escuridão do mundo. A influência do mal se infiltra aos poucos, desgastando a fé das pessoas e suas bases morais, mas nunca pode forçá-las a pecar. Jesus me revelou algo essencial: Satanás não é o oposto de Deus. Ele é apenas um ser criado, limitado, incapaz de obrigar alguém a segui-lo. Ele pode enganar, seduzir e confundir, mas no final, cada pessoa tem o poder de escolher. Ele me mostrou como o inimigo trabalha. Da mesma forma que se iludiu acreditando que poderia ser igual a Deus, agora tenta enganar as pessoas para que se afastem da verdade. Vi como ele e seus seguidores deturpam a realidade, fazendo o mal parecer bom e o bem parecer ruim. Suas armas são a mentira, o orgulho e a discórdia, tudo para afastar as pessoas de Deus e das outras. Mas também vi como o amor, a fé e o sacrifício enfrentam essa escuridão. Momentos na história em que o desejo por poder e riqueza trouxeram sofrimento, mas também momentos em que a compaixão e a entrega transformaram vidas. Jesus me disse: aquela batalha que você viu no céu continua acontecendo aqui na terra,
mas não é travada com espadas ou exércitos, e sim nos corações e nas mentes das pessoas. Ele me mostrou vislumbres do futuro, mas deixou claro que não eram eventos fixos. Tudo depende das escolhas que cada um faz diante do amor de Deus. O propósito final é restaurar todas as coisas, mas o caminho para isso pode ser de paz ou de tribulação. E quem define isso somos nós, com nossas decisões. O amor vencerá no fim, disse Jesus. Mas o caminho que você trilha até lá é determinado por suas escolhas. Cada ato de amor aproxima esse dia, o momento em que tudo será renovado. Entre as visões que tive, vi também o retorno de Cristo. Mas não como um evento físico no tempo e no espaço, e sim como uma revelação, como se a realidade espiritual, antes oculta, se tornasse visível para todos. E então compreendi. Nossa jornada aqui é mais do que apenas existir. É uma oportunidade de escolher, de lutar contra essa escuridão com o amor, e de nos tornarmos parte dessa grande restauração. Jesus me mostrou que o julgamento final não era como um tribunal tradicional. Não havia acusações nem sentenças impostas. Em vez disso, era como um momento de revelação, uma exposição clara da essência de cada pessoa, moldada pelas escolhas que fez ao longo da vida. Vi que aqueles que cultivaram o amor e construíram laços verdadeiros, naturalmente se aproximavam de Deus. Já os que escolheram viver apenas para si mesmos não conseguiam suportar a intensidade da luz divina. Então Jesus me disse: o julgamento não é algo que eu imponho às pessoas, mas sim o resultado final das escolhas que fizeram ao longo da vida, de aceitarem ou rejeitarem o amor. Foi então que compreendi a verdade mais profunda. O amor genuíno, humilde e verdadeiro é a força mais poderosa do universo. Ele sustenta toda a criação e dá sentido à existência. Lúcifer caiu porque se afastou do amor e voltou-se para si mesmo. Mas nós nos elevamos quando fazemos o oposto, quando nos entregamos ao amor e deixamos de viver apenas para nós. Também entendi que cada escolha tem valor. Estamos todos participando de algo muito maior do que conseguimos imaginar. Mas não é preciso realizar grandes feitos para fazer parte disso. São as pequenas decisões do dia a dia, agir com bondade, escolher a humildade em vez do orgulho, que nos alinham com os planos de Deus. Por fim, aprendi que, por mais sombrias que as coisas possam parecer, o amor sempre vencerá, não pela imposição da força, mas pela decisão livre de cada um que reconhece seu verdadeiro valor. Cada um de nós pode fazer parte dessa vitória, tecendo fios de luz na grande tapeçaria da criação.